A Meta lançou a sua CLI e o seu MCP. O que isso quer dizer? O que são essas siglas? O que isso aqui muda na sua vida? Como é que você vai subir os seus anúncios com inteligência artificial? Como é que você vai usar o cloud para subir os seus anúncios? Você deveria estar subindo seus anúncios com inteligência artificial? Será que você está ficando para trás? O gerenciador de anúncios morreu? O gestor de tráfego pago ele vai deixar de existir por causa disso? Vamos responder todas essas perguntas nos próximos 22 minutos. E a primeira coisa que a gente tem que entender para mergulhar mais nesse universo e responder a todas essas perguntas é diferenciar o que são esses três termos que vão cada vez aparecer mais na sua vida, que são CLI, CLI, GUI, GUI e MCP, que é o Model Context Protocol. Quando eu escuto esses termos, me dá um certo desespero. Meu Deus, eu vou ter que entender uma coisa meio grega, uma coisa meio programação, coisas extremamente complexas. Não, você só tem que entender o que são cada uma dessas coisas. E isso, por mais que seja confuso no início, por mais que você não saiba reproduzir esse conhecimento logo depois de ver esse vídeo, acredita em mim, isso vai ficar cada vez mais claro e mais simples para você. Tá? Então, o que é a CLI, a CLI? CLI e a GUI, eu vou explicar as duas ao mesmo tempo porque vai ficar mais fácil, elas são basicamente maneiras de você pedir coisas para o seu computador. Então eu posso pedir coisas para o meu computador e agora para a inteligência artificial via CLI, que é a Command Line Interface. Então eu vou pedir coisas para o meu computador através de comandos no meu terminal. O terminal, qualquer computador tem um terminal, você consegue acessar ele e você consegue pedir coisas para a inteligência artificial via terminal, que é essa tela preta, essa tela, você pode colocá-la no modo claro, né? O meu tá no modo escuro, mas normalmente as pessoas vão se referir ao terminal como uma tela preta assustadora. É difícil de você utilizar ela no começo, ela não é user-friendly, ela não é amigável para o usuário, ela é completamente assustadora e para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, completamente ineficiente. Tá, mas ao mesmo tempo que eu posso pedir coisas para a inteligência artificial, ao mesmo tempo que eu posso pedir coisas para o meu computador, para Command Line Interface, CLI, CLI, eu também posso pedir coisas para o meu computador, eu também posso me comunicar com o meu computador, com a inteligência artificial via GUI, GUI. O que é a GUI? A GUI é a Graphic User Interface. Então, é quando eu vou ter uma visualização mais gráfica para eu conseguir pedir as coisas para a inteligência artificial, para o meu computador. Então, o chat do Cloud, quando você entra nele no seu navegador ou no aplicativo do Cloud, é uma GUI. Quando você entra no gerenciador de anúncios e você vai criar uma campanha, e você aperta no botão verde de criar e você seleciona o objetivo de campanha, isso daqui também é uma GUI. Então, é uma interface gráfica. Então você tem a parte gráfica, você tem os botões, você tem tudo de maneira mais intuitiva, mais amigável para você utilizar. Pedro, o que é melhor e pior? Olha, não tem aquilo que é melhor e pior, mas eu recomendaria para alguém que está começando, eu vou começar a subir os meus anúncios via inteligência artificial. Eu vou migrar direto de subir do gerenciador de anúncios para CLI, para o terminal. Não, eu não faria isso, eu faria uma progressão. Vamos primeiro nos acostumarmos a subir anúncios, a conversar com o chat que vai subir os nossos anúncios, antes de você migrar para um terminal, para uma tela preta, porque lá você vai ter um recurso ou outro a mais. E assim, você nem vai ter tantos recursos a mais lá do que você teria subindo seus anúncios aqui via chat com a inteligência artificial. Tá, Pedro. E o MCP, o que é o model, né? Modelo é o protocolo do contexto do modelo. Que loucura é essa? O MCP é basicamente uma maneira de você conectar a sua inteligência artificial de estimação, pode ser qualquer uma, diretamente às plataformas de anúncio e você pedir as coisas por lá. Então, a Meta, ela sempre foi uma plataforma muito centralizadora. O que isso quer dizer? A Meta nunca liberou você conseguir subir os anúncios na Meta por outra plataforma que não fosse o gerenciador de anúncios. Isso porque o gerenciador de anúncios ele é uma ferramenta absolutamente incrível. E eu já respondo uma pergunta aqui. Não, você poder subir os seus anúncios via chat, você poder subir os seus anúncios via terminal, isso daqui não vai matar
o uso do gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios, ele é uma interface gráfica incrível. Muitas vezes é muito mais rápido você subir um anúncio por aqui do que você abrir um chat e fazer a solicitação das coisas que você precisa subir no seu anúncio aqui pelo chat, aqui pela conversa. Então, muitas vezes, por praticidade, você vai acabar utilizando o gerenciador de anúncios. Mas a Meta é essa plataforma muito centralizadora e aí eles começam a enxergar um movimento do mundo, um movimento de que as plataformas, os aplicativos, eles começam a liberar os seus MCPs para que eu consiga conectar esses aplicativos às minhas inteligências artificiais. A Meta entendeu que não tinha para onde correr. Eu acho que eles não estavam com vontade de fazer isso, mas eles foram obrigados pela situação tecnológica do mundo. Então o mundo começa a pedir para as plataformas e ferramentas, olha, não tem como você não ter um MCP, não tem como você não deixar eu subir os anúncios via uma inteligência artificial. Tá, Pedro, como é que eu faço isso na prática, então? Seguinte, você vai entrar aqui na sua inteligência artificial, eu vou usar o Claude como exemplo, você precisa ter uma conta paga aqui no Claude, eu vou clicar aqui no meu nomezinho aqui no canto inferior esquerdo, vou apertar em configurações, aqui em configurações eu vou abrir os conectores e aqui nos conectores eu vou ter aqui esses conectores de MCPs, então é aqui que eu vou conectar outros aplicativos à minha inteligência artificial. Quando eu conecto um aplicativo aqui, a minha inteligência artificial ela passa a ter acesso àquele aplicativo. Então repara que eu não tenho o meu Gmail conectado aqui, mas se eu conectasse o meu Gmail aqui via MCP do Gmail, eu consigo agora fazer com que o meu Cloud acesse o meu Gmail. Mesma coisa é aqui com a Meta MCP. O meu já está configurado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar ele, tá? Então, vou fazer essa desconexão da Meta MCP aqui para que eu possa fazer, vou atualizar minha tela aqui, para que eu possa conectá-lo de novo. Então, ó, vou apertar aqui em conectar. Ó, apertei em conectar e aí o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar se eu quero fazer uma reconexão Cloud ao Ads MCP Server. Aí eu vou apertar em continuar e aí muito importante, ó, você precisa estar logado na sua conta da Meta, tá? Então já fica com o seu login feito lá dentro do Facebook para fazer essa conexão. Então você vai fazer uma conexão com o perfil e o perfil é que tem acesso às contas de anúncio. Beleza, ele está conectado. No seu caso, você vai apertar em adicionar um conector customizado, porque não vai estar aparecendo isso daqui. Você vai colar este link aqui, que é o mcp.facebook.com/ads, vou deixar na descrição, e aí você vai colocar um nome aqui, por exemplo, Meta Ads MCP. E aí você vai fazer essa adição. Vou apertar aqui, ele não vai deixar eu fazer, ó, porque ele disse que já tem uma conexão feita com a Meta. Beleza. O que acontece agora? Agora, quando eu for conversar com o Claude, deixa eu abrir aqui uma interface de chat, eu posso apertar aqui nesse botãozinho de mais e aqui eu tenho os connectors. E aí repara que o Meta MCP ele está conectado aqui, tá? Eu posso desativar ele e deixar ele ativo. Eu vou deixar ele ativo e vou falar agora para ele o seguinte. Eu vou falar literalmente porque vai ser mais fácil. Claude, via Meta MCP, liste para mim todas as contas de anúncios que estão disponíveis para que eu possa subir, editar e otimizar campanhas e anúncios através delas. Vou mandar o texto aqui. Ah, detalhe, essa ferramenta, eu sei que muita gente vai perguntar, essa ferramenta que eu estou utilizando é uma ferramenta que chama Whisper. Eu vou deixar o link na descrição também, que é essa ferramenta que faz as transcrições. Então, eu aperto um comando aqui no meu teclado e aí eu simplesmente falo. Então, como eu tenho muito mais habilidade de comunicação falada do que de comunicação escrita, eu falo o dia inteiro, você está vendo eu fazendo isso agora, como eu tenho muito mais habilidade de fazer isso, eu prefiro muito mais ficar falando com a inteligência artificial, por mais que ela tenha a funçãozinha da transcrição, do microfone nativamente, eu prefiro muito mais ficar falando via aplicações especializadas em transcrição do que pelo botãozinho da inteligência artificial. E se eu estou subindo anúncios, se eu estou conversando com o terminal, aqui eu não tenho um recurso de microfone. Então eu uso essa ferramenta e eu consigo falar qualquer coisa que eu quiser e tudo aquilo que eu falar vai ser escrito aqui na ferramenta.
Então, ó, consigo falar qualquer coisa que eu quiser e tudo aquilo que eu falar vai ser escrito aqui na... Aí cortou a ferramenta porque eu apertei pause antes. Mas isso daqui é extremamente útil, eu vou deixar o link na descrição. Beleza, o que aconteceu aqui? Ele vai pedir, se eu libero, né, o uso aqui do Meta MCP, se a gente vai apertar que a gente libera ele, e aí ele vai puxar as contas de anúncio. Nós temos algumas limitações ainda via MCP, que é o seguinte, esse MCP da Meta, ele foi liberado em beta teste. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão consertando o avião com o avião voando. Tá? Então eles liberaram, mas eles não liberaram ainda você ter acesso a todas as contas de anúncio que você utiliza. Eles não fizeram uma liberação 360. Então, ó, ele vai falar aqui, ó, puxei tudo, você tem 57 contas de anúncios acessíveis no total, mas o problema que você já conhece se confirma. Só 8 contas estão habilitadas para uso via MCP. Tá? Então eu tenho 8 contas. No passado eu nem tinha 8 contas, tá, liberadas. Eu tinha 2 contas liberadas. Isso daqui anteontem ele estava só com 2 contas liberadas. E aí ele vai me trazer aqui os IDs das minhas contas de anúncio, tá? Eu vou selecionar o ID de uma conta de anúncio aqui e aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero subir uma campanha para a conta de anúncio e eu vou colocar aqui o ID dela. Ah, Pedro, e as outras contas de anúncio que ainda não estão disponíveis? Para essas outras contas de anúncio não tem o que a gente fazer, tudo o que a gente tem que fazer é esperar. Não tem como forçar a ativação delas ali dentro da ferramenta. A gente precisa ter paciência mesmo, esperar, eventualmente elas vão ser liberadas. A gente não pode olhar para o trabalho que a gente está tendo a primeira vez com uma ferramenta e julgar que vai ser sempre assim. Então, eu fui lá, eu conectei, eu mandei o número, aí ela carrega, aí ela confirma, aí ela vai me pedir detalhes aqui. E aí, olha só que interessante. Quando eu vou subir uma campanha, ele vai me fazer diversas perguntas, que é, qual é o nome da campanha? Qual que é o seu objetivo? CBO ou ABO? Qual que é a estratégia de lance? Qual que é a categoria especial de anúncio? Qual que é a data de início e a data de fim? Perceba o seguinte, essas perguntas que o chat está me fazendo são perguntas que a interface gráfica, a GUI da Meta me faz. Então, se eu for subir uma campanha aqui para a mesma conta de anúncio que eu vou subir aqui, eu vou ter que apertar em criar, e aí a Meta vai me perguntar, olha, qual que é o tipo de compra? Aqui ele nem me fez essa pergunta, mas tudo bem, porque normalmente é uma opção que a gente pula. Normalmente a gente usa leilão 99,9% das vezes. Mas escolha um objetivo de campanha, alguém tem que escolher. Alguém tem que saber, putz, para eu ter uma campanha de WhatsApp, por exemplo, eu tenho que selecionar o objetivo de engajamento. Se eu quero uma campanha de formulário nativo, eu vou selecionar uma opção de leads. Então, eu tenho que fazer essa definição aqui. E eu tenho que fazer essa definição aqui. Percebe que a inteligência artificial matou o gestor de tráfego. Mas alguém que não entende de tráfego pago chega aqui e fala assim, tá, CBO ou ABO? Qual que é a diferença de eu utilizar o orçamento, budget, ele usou em inglês aqui, né? O orçamento a nível de campanha ou o orçamento a nível de grupo de anúncio? E nem dá para saber que CBO é orçamento a nível de campanha aqui. A pessoa nem sabe o que é CBO, nem sabe o que é ABO. Tudo bem, mas ela pode vir aqui e perguntar o que é CBO e o que é ABO. Aí ela está fazendo um estudo de tráfego pago com a ferramenta. Mas entenda que para fazer essa definição, eu tenho que saber o que são essas coisas. Aí eu tenho que definir se o orçamento é diário ou vitalício. Quando que eu uso orçamento diário? Quando que eu uso orçamento vitalício? Será que a pessoa vai saber que ela usa orçamento vitalício se ela tem uma programação de anúncios? E será que se eu falar para ele aqui, ó, nome da campanha, bota campanha de teste. Aí, número 2, meu objetivo é leads. Aí eu quero uma campanha de CBO vitalício. Será que ele vai me perguntar se eu quero ativar a programação dos anúncios? A estratégia de lance, eu vou utilizar a default, né? A estratégia padrão. Qual que é a categoria especial de anúncio? Nenhuma. Só data de início. Beleza, vou responder isso daqui para a campanha. O que será que ela vai me devolver aqui? Concorda comigo, eu tive que digitar, eu tive que parar, eu tive que ponderar, eu tive que responder cada uma daquelas perguntas. Mas quando eu estou criando um anúncio pela interface da Meta, é tudo mais intuitivo. Então,
A inteligência artificial ela vai me devolver a pergunta. Qual que é o valor? Quanto que a campanha vai gastar no total? A campanha vai gastar R$ 50 por dia. Qual que é a data de início? Hoje. Qual que é a data de fim? Budget vitalício exige uma data de fim. Beleza. Então, budget vitalício daqui a uma semana. Vou responder para ele. Ele vai entender as informações aqui e vai dar o próximo passo. Então, ele vai sempre ficar fazendo esse ping-pong comigo. Quando que isso daqui vai ser extremamente útil? Quando eu já tenho as coisas mais pré-configuradas. Quando eu já tenho as ações que eu tenho que tomar no dia a dia. Os tipos de campanha que eu sempre tenho que subir. Vamos dizer que eu atendo 50 escritórios de advocacia. E aí, toda vez que eu fecho um novo escritório de advocacia, eu começo com aquele mesmo padrão de campanhas, os mesmos testes. Se eu tenho uma tarefa que é repetitiva, isso daqui é incrível. Porque eu vou ter que responder todas essas perguntas uma única vez. E aí eu vou estruturar um prompt. O que é um prompt? Prompt nada mais é do que um pedido. E esse meu pedido que eu vou fazer para a inteligência artificial, ele vai ser sempre o mesmo. Então eu vou estruturar um super pedido. Eu não vou ficar fazendo esse ping-pongzinho que eu estou fazendo aqui no chat. Eu vou simplesmente solicitar tudo de uma vez, ele vai me solicitar a confirmação, e aí com umas poucas mensagens eu vou criar 3, 4, 5, 10 campanhas aqui dentro de uma única conta de anúncios. Então, ele me deu o resumo da campanha e ele vai subir essa campanha agora aqui. Então, vou permitir e ele vai carregar. Agora, ele não está criando os conjuntos de anúncio. Porque quando eu for criar o conjunto de anúncio, eu também vou ter que responder uma série de perguntas. Ele criou a campanha aqui, me deu o link para eu abrir direto no gerenciador. Próximos passos, para ela rodar, falta subir a estrutura de baixo. Então, o conjunto de anúncio, o anúncio, onde que vai capturar o lead, o público, o posicionamento, o nome do conjunto de anúncio. Mas eu estou achando bem intuitivo, ele está me perguntando tudo no passo a passo. Sim, assim como é você clicar no botão aqui, e ir subindo essa campanha aqui. Selecionei leads, vai carregar, vou definir o nome da minha campanha, ele vai me perguntar o orçamento, se é CBO ou se é ABO, se for o orçamento CBO, se ele é diário, se ele é vitalício. Como eu selecionei o orçamento vitalício, o orçamento total, lá no conjunto de anúncio ele vai me perguntar a data de término. Eu selecionei o orçamento vitalício aqui. O ChatGPT não me perguntou, mas se eu quero vincular uma programação, eu vou ter que selecionar essa opção aqui de mais configurações, programação do conjunto de anúncio, definir uma programação para os anúncios. Então, se eu não entendo de meta-ads, eu não entendo de subir campanha no meta-ads via inteligência artificial. Pedro, você está dizendo então que nunca vamos abandonar o gerenciador? Não, eu estou dizendo que isso aqui é um baita novo recurso para todo gestor de tráfego pago. Só que isso aqui é um baita novo recurso se você tem noção do que você está fazendo. Se você não tem noção nenhuma do que você está fazendo, você vai passar mais trabalho subindo campanha via chat do que subindo campanha via gerenciador. Mas a partir do momento que você entende de gerenciador, que você entende de tráfego, você começa a visualizar. Tá bom. Então, se eu consigo pedir para a IA subir as campanhas para mim e eu sempre subo as mesmas campanhas, eu posso ter um mesmo prompt que eu peço para criar as campanhas aqui. Pedro, mas você pode ter uma skill, você pode ter uma série de agentes que fazem isso daqui para você. Tudo bem, isso aqui é assunto para um outro vídeo quando a gente vai botar um pezinho um pouquinho de maneira mais profunda na água. Mas por hora, o que eu quero ressaltar aqui para você? Isso aqui está disponível para todo mundo. O que eu faria se eu fosse você? Eu subiria uma campanha. Eu conversaria com a inteligência artificial. Você tem que ser um interessado, você tem que ser curioso. Não é um curso que vai te ensinar isso daqui. Tudo bem, um curso pode te ajudar, uma aula como essa pode te ajudar, um vídeo como esse pode te ajudar. Mas a questão é, você tem que ser um curioso. Aí você vai clicar aqui, eu quero ver a campanha. Abrir direto no gerenciador. Vou abrir aqui para ver o que vai aparecer. Subiu a minha campanha aqui, Eu subi essa campanha via cloud. Então a campanha ela veio para cá. Mas eu já não posso mexer na programação do meu conjunto de anúncio. Então, eu vou ter que voltar lá e falar assim, olha, deu errado. Por quê? Porque eu preciso mexer na programação do conjunto de anúncio. Eu preciso anunciar somente horários e dias específicos.
Então eu tenho que ter o entendimento dos dois lados. Eu tenho que entender da inteligência artificial, mas não adianta nada. Você pega uma pessoa que só entende de IA e pede para ele subir um anúncio, vai sair um anúncio merda. Ele não vai saber o que configurar, ele não vai saber o que escolher, ele não vai saber quais opções ele seleciona. Agora, você pega alguém que entende de meta, você entende de tráfego pago, e você equipa essa pessoa com a inteligência artificial, e ela não é um lunático do, meu Deus, tudo é inteligência artificial, tudo é inteligência artificial, tudo é inteligência artificial. Essa pessoa que não é um lunático, que tem discernimento de, olha, aqui eu uso IA. Aqui eu vou usar o chat para subir. Aqui eu vou usar o próprio gerenciador porque é muito mais rápido. E aí, com o passar do tempo no seu desenvolvimento, você vai começando a adquirir outras habilidades. Mas, mais uma vez, a gente deixa para falar dessas outras habilidades, de como que a gente vai usar skills, de como que a gente vai usar agentes para nos ajudar nesse processo, num próximo passo. Mas esse aqui é o primeiro. Entender o que é cada uma das coisas. Entender que é possível. É possível eu vir aqui perguntar sobre dados, eu perguntar sobre números, eu perguntar sobre métricas. Ah, mas isso vai me ajudar muito. Mas o que você vai analisar? Qual dado, qual métrica você vai analisar? O que aquele dado, o que aquela métrica quer te dizer? Qual métrica que avalia o sucesso da campanha? Qual métrica é secundária? Ainda assim você tem que ter um entendimento. Não dá para confiar cegamente na inteligência artificial. Você tem que saber até mesmo o que pedir. Você é um excelente gestor de tráfego em 2026 no mundo de inteligência artificial, não quando você usa IA para subir e fazer todas as coisas, mas quando você sabe quando você usa inteligência artificial e quando você sabe quando você usa o gerenciador. Mais ferramentas estão começando a se tornar disponíveis para você. Seu trabalho agora é ser um explorador dessas ferramentas. Não um lunático, meu Deus, tudo eu faço com inteligência artificial porque eu acho melhor. Não. Um desesperado apocalíptico, não, o tráfego acabou. Tá bom. Pede pra alguém que não sabe nada de tráfego pago subir uma campanha, você vai ver a merda que vai acontecer. Ah, Pedro, mas isso aqui não tem risco de bloqueio nenhum. Porque é uma ferramenta oficial. Então a Meta está oficializando que isso aqui é possível. E a gente tem que ficar de olho, entender quais são os recursos disponíveis e adaptar isso daqui para situações do nosso dia a dia. Ah, eu vou subir uma única campanha uma única vez. Cara, eu não vou abrir o chat do Cloud para fazer isso. Eu vou abrir o gerenciador em 5 minutos eu faço isso aqui. Ah, é uma campanha repetitiva, é algo que eu sempre faço. Tudo bem, vale a pena estruturar um prompt, um pedido, que se repete várias vezes para utilizar ele aqui. Tá? Então, acredito que com isso daqui você entendeu um pouquinho mais sobre as funcionalidades, sobre como que utiliza, e agora é você ser um explorador, um cientista maluco aqui. Cria uma campanha, solicita dados, pede para analisar uns anúncios, vê o que ele te fala e usa a sua cabeça de maneira inteligente. Não cai no, nossa, eu nunca teria tido esse insight aqui olhando para o gerenciador. Que um anúncio está mais caro do que outro? Será que você precisa que a IA te conte isso? Será que não é melhor você abrir o gerenciador e aqui, nas próprias colunas, você perceber que, nossa, aqui eu estou pagando R$5 por lead, aqui eu estou pagando 4. Esse daqui está melhor do que esse. Será que eu preciso que a IA me conte isso? Eu preciso pedir, preciso esperar ela me devolver a resposta, sendo que eu posso analisar aqui? Em algumas situações sim, em algumas situações não. Mas, enfim. Fica aqui esse conteúdo para você. E só te lembrando, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas lá no dia 18, próxima segunda-feira, no momento que eu estou gravando isso daqui, nós vamos fazer o nosso evento A Nova Gestão de Tráfego. Lá a gente vai trazer muito essa visão sobre o que é a gestão de tráfego nos dias de hoje, o que você deveria se preocupar, o que você não deveria estar se preocupando sobre esse novo grande universo dos anúncios online e como que você vai ganhar dinheiro com ele, tá? Para se cadastrar, o link está aqui na descrição. Fechou? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.